como vocês estão? Meu nome é Beatriz Aragão, eu sou professora de Ciências e Biologia e é sempre um prazer compartilhar conhecimento com você. Hoje a gente vai falar sobre um tema que circunda um assunto que está muito em alta ultimamente, que é o coronavírus, né? Eu vou te dar uma dica para tu tentar adivinhar qual é o tema que a gente vai falar hoje. Será que o nosso corpo, ele tem mecanismos de defesa? Ou melhor, será que o nosso corpo trabalha para nos defender? Puxa a vinheta! E aí, provavelmente você já deve ter descoberto o tema que a gente vai fazer uma videoaula hoje. Sim, se você não sabia, agora vai ficar sabendo que o nosso corpo apresenta uma série de mecanismos de defesa para fazer com que a gente fique protegido, com que a gente fique bem, saudável. E esse sistema é o sistema que a gente vai estudar hoje, sistema imunológico. Vamos ver como é que ele funciona? Então vamos lá falar um pouquinho, estudar um pouquinho sobre o nosso sistema imunológico, as células de defesa do nosso organismo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é imunidade. O termo imunidade significa proteção contra doenças, né? Mais especificamente as doenças infecciosas, ou seja, aquelas doenças que têm potencial para causar infecções do nosso corpo. Provavelmente você já ouviu a seguinte frase: ah, minha imunidade está baixa, ou então, a imunidade de fulaninho está baixa. Quando a nossa imunidade está baixa, significa dizer que estamos mais suscetíveis, mais propensos a desencadear certas doenças. A razão pela qual a imunidade pode estar baixa pode ter diversas causas, beleza? Quando a nossa imunidade está alta, significa dizer então que não estamos tão suscetíveis assim a desenvolver algum tipo de doença. Então vamos lá. As células e moléculas responsáveis pela nossa imunidade constituem, formam o sistema imune ou sistema imunológico. Aí vai do jeito que tu quiser chamar, certo? Esse sistema ele vai ser formado por células, substâncias e certos órgãos que vão possuir a função de fazer a defesa do nosso corpo. E cada um desses componentes vão agir de maneiras diferentes para combater os agentes estranhos do nosso corpo. Se liga, meu caro biocurioso, o nosso corpo apresenta defesas inespecíficas e específicas. Bia, como assim? Bem, as defesas inespecíficas são mecanismos usados pelo nosso corpo para afastar ou até mesmo impedir a entrada de algum agente estranho no nosso corpo. Já as específicas são mecanismos que reconhecem os agentes estranhos e agem na sua destruição de uma forma bem mais rápida. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de imunidade do nosso corpo, tá? Mais especificamente, a imunidade inata ou a imunidade natural. É ela quem vai fornecer, pessoal, a primeira linha de defesa do nosso organismo. São preparadas para responder rapidamente às infecções. E quais são os heróis, os bravos cavalheiros que vão nos defender nessa linha? Aqui a gente vai ter basicamente 3 tipos de barreiras, tá? A barreira mecânica, a barreira química e os reflexos. Pois bem, a mecânica já diz tudo, são barreiras físicas, como por exemplo a epiderme, né, a pele, as mucosas, os pelos, os cílios. Deixa eu te dar um exemplo. No nariz, possuem espécies de pelinhos, de pelos mesmo, que servem para filtrar o ar que estamos respirando, ou melhor, inspirando. Eles fazem com que certas impurezas e micro-organismos fiquem retidos ali e não cheguem até o pulmão. Vamos para a química agora. Por exemplo,
A saliva, as lágrimas, secreções e o suco gástrico presente no teu estômago, além de outras funções, eles também vão te proteger. Como assim, Bia? O suco gástrico é de outro sistema, do sistema digestório, ele que atua lá na digestão dos alimentos. Sim, meu caro aluno. Porém, devido à sua acidez, ele também atua eliminando agentes estranhos que possam ter entrado pela boca juntamente com as comidas. E os reflexos? Bom, temos como exemplo aí o vômito, eca, o espirro, eca, até mesmo a tosse. Sim, essas são formas de eliminar, de expulsar esses agentes que nos causam doenças. Beleza, pessoal? Nenhuma dúvida, né? Então, a gente tem aí agora a imunidade secundária ou adquirida, tá? E o que é? Essa é a imunidade em que o sistema imunitário ou imunológico produz anticorpos em respostas a elementos estranhos. Mas peraí, professora, o que são anticorpos? Uma excelente pergunta, meu caro aluno. Os anticorpos são proteínas que são produzidas em resposta à exposição a estruturas estranhas que são conhecidas como antígenos, certo? É importante lembrar que esse tipo de mecanismo não tem resposta imediata, já que os anticorpos, essas proteínas responsáveis por fazer a defesa do nosso organismo, terão que ser produzidos mediante os antígenos, a partir dos antígenos, tá? Até porque como é que o nosso corpo vai nos defender de algum agente estranho se ele é estranho? Ele precisa ter contato com o agente para produzir um anticorpo eficaz e isso, meus alunos, demora um tempinho, tá certo? Se uma substância ou micro-organismos consegue quebrar a primeira linha de defesa, o que acontece? E aí, é o fim? Mas é claro que não. Existe uma segunda linha. Achou que seria tão fácil assim? Vamos para a segunda linha. Essa é a linha que vai ser formada por células responsáveis por defender honrosamente o nosso corpo. Elas, por sua vez, vão realizar o processo chamado de fagostose. Bia, peraí, Armaria, me diga, o que significa fagostose? É muito termo assim, nas ciências são muitos termos que a gente acaba se embaralhando todo. Peraí, deixa eu te dizer. Fagocitose é basicamente o processo de ingestão e destruição de partículas sólidas, como certas bactérias, por exemplo. Se liga aí na demonstração. Entrei aqui, nesse lugar, nesse corpo. Agora é a hora. Será que tem algum agente estranho por aqui? Atacar! Fagocitar! Não, eu tava brincando. Não, agora vai. Entendeu, né? Mas vamos lá, vamos dar curso aqui à nossa aula. Além de tudo isso, essa segunda defesa desempenha outros processos de defesa no nosso corpo, como, por exemplo, a febre. O quê? A febre que me deixa com a temperatura lá em cima é um mecanismo de defesa? Como assim? Sim, a febre é a forma que as tuas células de defesa encontram para defender o teu corpo contra esses agentes infecciosos. Tua temperatura aumenta na tentativa de eliminar esses micro-organismos. Porém, contudo, todavia, se o micro-organismo vencer essa segunda linha de defesa, a gente vai ter uma terceira linha de defesa. Meu biocurioso, nosso corpo é maravilhoso. Nessa linha, a gente vai ter as células e proteínas, os anticorpos, responsáveis por reconhecer os agentes infecciosos e agir diretamente sobre eles. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as células que defendem o nosso corpo.
os famosos leucócitos, ou mais conhecidos como glóbulos brancos. Já estudamos eles em sistema circulatório. Os leucócitos são produzidos na medula óssea. Mas o que é medula óssea? O que é isso? A medula óssea é um tecido que preenche a cavidade interna de vários ossos e fabrica os elementos figurados do sangue, né? Esses elementos que são as hemácias ou os glóbulos vermelhos, as plaquetas e os leucócitos, os glóbulos brancos, certo? Existem vários tipos de leucócitos no nosso corpo, como, por exemplo, os leucócitos B e T. Os B vão produzir os anticorpos cuja função é reconhecer e eliminar os agentes estranhos do nosso corpo. Já os T não produzem os anticorpos, porém são capazes de reconhecer agentes patógenos, ligando-se aos antígenos. Assim, eles vão ativar os linfócitos B para que eles produzam os anticorpos necessários. Agora, chegou a hora da gente entender como funciona a imunidade adquirida, já que a gente já viu que, por si só, o nosso corpo já nos protege contra diversos agentes. É importante a gente entender que essa imunidade adquirida pode ser ativa ou passiva. Como assim? Ativa é quando o corpo produz anticorpos para o antígeno. Já a passiva é quando o corpo recebe anticorpos prontos para o antígeno. Isso acontece muito em casos de acidentes com animais venenosos. Vamos ver como é que funciona, por exemplo, as vacinas que a gente tem que tomar desde pequenininhos. Bom, as vacinas, elas agem basicamente estimulando o nosso sistema imunológico. Como assim? O que elas fazem? Elas estimulam o nosso corpo a produzir os anticorpos necessários para determinado antígeno, sem que o indivíduo, sem que a pessoa desenvolva de fato a doença. Funciona mais ou menos assim. A vacina é preparada a partir de antígenos, vamos supor, de um determinado tipo de vírus, e aí ela é injetada no corpo humano. Ela começa a produzir os anticorpos específicos para esse antígeno, fazendo com que ele seja preparado caso a pessoa venha a se infectar. O problema de vacinas contra vírus é que determinados vírus tendem a sofrer mutações muito rápidas, tornando-se praticamente outros vírus. Por isso, existem vacinas como a gripe, como a vacina da gripe, né, que precisam ser tomadas de ano em ano, justamente por causa dessas mutações. Certo? Mas e os soros? Bem, o soro é um tipo de imunidade passiva, onde a substância contida já possui os anticorpos necessários para a defesa, ou seja, o corpo não precisa produzir esses anticorpos. Fechou? E se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like, compartilha com os amigos, deixa um comentáriozinho aqui embaixo falando se você gostou, se você não gostou, se foi legal, se te ajudou, que é o mais importante, né? E aí, galera, esse vídeo deu um trabalhinho pra fazer, então vamos lá valorizar? Deixa teu like!